Bem, na sequência, nós vamos ouvir a doutora Denise, que é do Instituto de Economia do FRJ, com a sua palavra. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, na verdade, uma honra conversar com os funcionários do Banco Central de um problema tão grave que está contaminando todo o debate no país. Eu acho que poucas áreas são tão sujeitas a deturpações quanto o caso da área da Previdência. Isso provoca um embate muito grande de ideias no país, porque os interesses envolvidos são muito fortes. Tem o interesse dos funcionários públicos, tem o interesse dos sindicatos, mas também tem o interesse dos bancos que vendem fundos de previdência. Então, é um conflito muito grande de interesses dentro da sociedade. E isso não é muito debatido na grande mídia, e a gente perde muito das pesquisas que se aprofundam, como, por exemplo, aqui o Luiz Roberto acabou de fazer. Ele levantou, mesmo eu sendo um especialista no tema, ele levantou vários pontos de vista que eu não tinha me apercebido, certo? Situações de arranjos familiares que vão ser prejudicados que eu não tinha me apercebido. E assim, eu te agradeço muito, porque a gente tem muita coisa para trocar. Mas hoje, eu privilegiei, como eu sei que os funcionários do Banco Central têm um nível de conhecimento bastante elevado, eu privilegiei uma apresentação técnica, né, de um livro recente que eu e o economista Cláudio Pucci publicamos. Não sei se vocês têm notícia, claro que isso não vai chegar na grande mídia, mas a gente pretende até escrever para os jornais mais tipo Valor Econômico, Globo, etc., para divulgar isso, porque o nosso livro, ele revê, né, ele faz uma grande mergulho profundo sobre o sistema previdenciário atuarial brasileiro. Então, a Previdência Social em 2060, a inconsistência do modelo de projeção atuarial do governo brasileiro. Por que nós decidimos fazer isso? Porque a ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, tem dito há 20 anos que tem superávit. Eu fiz uma tese de doutorado dizendo, olha, a Previdência tem superávit. Mas é claro que tem gente que simplesmente não acredita, que acha que nós somos tão malucos que talvez nem na lei da gravidade a gente acredite. Há expositores que dizem, com esse pessoal eu nem sento para debater, porque o déficit é uma obviedade matemática, certo? E de fato, o governo faz uma leitura e nós fazemos outra. Nós fazemos uma leitura com base na Constituição Federal. O governo faz uma leitura com base no melhor caixa possível, que é o do Ministério da Fazenda, como mostrou aí o meu colega anteriormente, é o cálculo da conveniência, certo? O cálculo da conveniência é o seguinte: vamos pagar o menor salário e a menor aposentadoria possível para que a gente tenha um superávit primário. Então nós vamos ler as coisas do nosso jeito, certo? Quem acha que tem superávit é o pessoal que interpreta pela Constituição Federal. E assim, eu tenho falado com muitos juízes, procuradores, eu já fui na Emerge, nas associações dos magistrados, e eles concordam 100% que essa é a interpretação da Constituição Federal, certo? Então, se nós não vamos mais interpretar pela Constituição Federal, porque a Constituição Federal não tem mais nenhum valor ao cidadão brasileiro, tudo bem. Então a gente fecha com o Ministério da Fazenda e exclui déficit, certo? Mas, se nós somos um país de Estado democrático, de Estado de Direito, a Constituição deve ter algum valor. Porque senão, se nós não dermos valor para a Constituição, no artigo 194 e 195, e depois nós quisermos exigir os nossos direitos por demais artigos e não tivermos, é porque nós já começamos a fazer concessões muito antes, certo? Então, quando o pessoal confiava nos cálculos da ANFIP e nos cálculos de muitos pesquisadores da universidade, eles diziam, tudo bem, vocês têm superávit hoje, é verdade, vocês provam esse superávit. E no futuro? No futuro será que vai ter? E quando houver a explosão da população dos idosos, será que vai ter superávit no futuro? Então vocês não estão pensando no futuro, certo? Quer dizer, mesmo as pessoas que aceitavam a interpretação da Constituição Federal questionavam se isso se repetiria todos os anos até 2060. Aí a gente dizia sim, porque o nosso modelo econômico, o nosso raciocínio econômico, isso é possível, desde que, claro, nós tenhamos um projeto de país
que tenha políticas macroeconômicas voltadas para o emprego, para a formalização do trabalho, né, para a conquista de patamares salariais civilizatórios, certo? Se isso tudo acontecer, não vai ter déficit. Mas aí, isso não satisfazia, obviamente, as pessoas. As pessoas querem o cálculo. Então, bom, vamos fazer o cálculo. Como nós fomos, dessa vez, constrangidos demais pela pior reforma da Previdência já proposta nesse país, porque a gente esperava por uma reforma da Previdência. O que a gente não esperava era por uma reforma tão bárbara, tão brutal. Eu não tenho outra palavra mais suave para qualificar essa reforma. Ela é, de fato, uma reforma bestial, certo? Em todos os sentidos do termo. É uma coisa assombrosa. E o pior, né? Eles falam que isso foi feito na Europa. Perdão, senhores. Isso é uma coisa que não se conhece, o sistema previdenciário europeu nesse país. Aliás, o que ficou muito claro com essa proposta de reforma da Previdência é que o governo desconhece a Previdência do resto do mundo. E, no entanto, apresenta todos os cálculos, né, nos constrange com comparações internacionais que parecem inquestionáveis, certo? Apresenta gráficos, pirâmides, que não são mais pirâmides, são verdadeiros vasos egípcios, e constrangem todo mundo com informações que parecem absolutamente inquestionáveis, inexoráveis, e o resultado em 2060 é de um déficit de exatamente 17,6% do PIB. Em 2060. Exatamente isso. O governo não diz nem assim, olha só, tem uma margem de erro nessa previsão. Ou tem aqui 3 cenários que poderão acontecer em 2060. Não. É um cenário único. No futuro, o déficit é de 17,6% em 2060. Eu acho incrível, porque o governo não consegue nem acertar o PIB do trimestre. Certo? Eu acho incrível isso. Eu acho assim, de uma arrogância, de uma prepotência, o cara saber qual é o PIB de 2060, qual é o salário de 2060, qual é a inflação de 2060, qual é o grau de formalização da força de trabalho em 2060, qual é o ganho de produtividade que vai acontecer até 2060. O cara não consegue o PIB do mês, o PIB do trimestre. É uma vergonha, né? Que a gente queira dizer que em 2060 o déficit da Previdência vai explodir. Mas, né, a grande parte de vocês são engenheiros, são matemáticos. Então, o que nós fizemos? 3 economistas, né, aqui, eu, Cláudio, e Eliane Cristina de Araújo, nos reunimos com engenheiros e matemáticos de alto nível. Quero dizer para vocês que são engenheiros, todos eles com doutorado e pós-doutorado. Alguns desses engenheiros são do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, portanto, eles têm uma reputação inquestionável, né? Eles conhecem muito de matemática e de estatísticas. E resolvemos enfiar a mão na lama dos dados, né? Vamos, então, conhecer o modelo atuarial do governo, para saber como é que o governo faz essas contas. Porque, afinal de contas, estamos sendo constrangidos por um déficit que, na Globo, é um rombo do tamanho de um satélite que vai acontecer, né? Os velhinhos, coitados, assistem televisão e ficam constrangidos. Meu Deus, eu não sabia que eu ia causar esse problema todo no país. Os velhinhos ficam assombrados. Sou eu o problema? Né? Ou então o jovem vai dizer, e eu sou um problema no futuro para esse país? Nossa, eu não sabia disso. Vai explodir, é uma bomba, é bomba. As expressões são assim: bomba demográfica, bomba financeira no sistema presente. Então vamos ver como é que eles calculam a bomba. Compra a bomba. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi procurar pelos documentos oficiais que contivessem o modelo atuarial brasileiro. Poxa, que trabalheira! Que trabalheira encontrar o modelo atuarial brasileiro. Encontramos. Você está rindo porque você acha que nem tinha, né? Ele disse para mim, você achou? Falou. Porque ele trabalhou e não achou, né? Quando você esteve lá, não achou. Na época dele, não trabalhou no Ministério da Presidência? Planejamento. Ele trabalhou no Ministério do Planejamento e não tinha achado o modelo atuarial. Nós também temos dificuldade, certo? Até porque nenhum de nós tinha trabalhado no Ministério da Presidência. Então, mas aí tem um anexo na LDO de 2015 que apresenta alguma coisa do modelo atuarial brasileiro. Equações enormes. Aí a gente chamou os engenheiros, né?
vai ter que tratar isso com muita seriedade. O pessoal da área de elétrica são engenheiros que têm uma capacidade imensa, né? Tem o pessoal de elétrica aqui? Yes. Pois é, eu confio muito nos engenheiros da elétrica, porque eu acho que eles têm uma formação. Eles não são engenheiros, são sobreviventes. Se formar em engenharia é quase sobreviver, né? E aí, e os matemáticos, né? Os caras super bons matemáticos. Isso não é coisa para economista, vai além da gente. Vamos chamar os caras. Depois vão dizer que a gente não sabe fazer os cálculos. Poxa, disseram isso para mim. Aí, nós descobrimos o quê? Em primeiro lugar, que não há transparência nenhuma sobre o modelo atuarial brasileiro. O modelo atuarial brasileiro que o Ministério da Previdência forneceu para nós, aliás, não forneceu, nós fomos atrás, porque nós jamais obtivemos a resposta. Mesmo pedindo através de senadores, deputados, nunca responderam antes. Certo? Aí a gente teve que achar. O que nós descobrimos? Que o modelo era incompleto. Ele tinha partes completamente sem informações, não tinha todas as equações. Certo? E o modelo que apresentava, se a gente tentasse replicar as tabelas que o governo apresentava nas LDOs, a gente não conseguia. Porque o resultado não batia nunca. A gente tentava pegar aquelas equações, botar os valores e não conseguia os valores das tabelas que apareciam nas LDOs. Mas que modelo é esse? Que loucura é essa? Quais são os parâmetros? Quais são essas equações? Quais são as verdadeiras equações? Né? Qual é o modelo de projeção que eles usam? Quais são as ferramentas? Que software é esse? Né? Nada. Silêncio profundo, ninguém sabe. Então vamos fazer o seguinte. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos ver qual é o grau de credibilidade das projeções do governo. Vamos pegar o que o governo previu entre 2002 e 2015, que seriam as receitas e as despesas e o déficit do regime geral, e vamos ver o que de fato aconteceu. Vamos testar, né, o grau de confiança nas previsões do governo. Aí nós fomos lá testar. Claro que a gente sabia, se o governo não consegue saber o PIB do ano seguinte, imagina se não ia ter erro. Claro que ia ter erro. A gente supõe que tenha erro. Qualquer economista do primeiro ano de economia sabe que as projeções estão sujeitas a erros, sim ou não? Mas o governo admite que as projeções dele podem ter erros. O presidente do Banco Central, quando não consegue colocar os limites da inflação dentro da meta, ele tem que ir no Congresso justificar. Tem ou não tem? Por que é que o ministro da Previdência nunca foi justificar a meta que tem na LDO do resultado previdenciário? Se ele também atinge a grande maioria da população. A meta que ele coloca de receita e de despesa, tanto para o RPPS quanto para o RGPS, nunca foi motivo de explicações. O governo nunca tomou satisfações. Certo? Então, de fato, nós encontramos erros de previsão. O que a gente não esperava? É que esses erros fossem sistemáticos. Mais do que isso, que eles tivessem uma enorme magnitude. Esse que foi o problema. Tá? Então, vou mostrar para vocês o primeiro artigo desse livro, comandado pelo Cláudio Couty e pelos engenheiros aqui, né? Carlos Patrick, Carlos Renato Lisboa Francês, Marcelino Silva da Silva e Solon Venâncio de Carvalho. Todos eles engenheiros e com mestrado em matemática, ou oposto, graduação em matemática, mestrado, doutorado em engenharia, enfim, gente com muita experiência, certo? A primeira coisa, esse gráfico parece um gráfico confuso. Tudo é muito confuso na Previdência. Vocês vão convir que não tem opinião formada, não tem opinião única nada sobre Previdência. Mas esse gráfico é um gráfico de resultado do tamanho do erro entre a receita projetada e a receita efetivamente realizada. Certo? Nós pegamos 4 LDOs. Nós vamos estudar 4 anos, quer dizer. Nós vamos estudar o ano de 2012, 2013, 2014, 2015. E aqui embaixo, no eixo, estão as LDOs. LDO de 2012, 2013, 2004, até aqui, a de 2017. Certo? E vamos testar o que essas LDOs estimaram que seria a receita para 2012, 2013, 2014, 2015. Pegamos esses 4 anos. Então, olha só. Isso aqui é o tamanho do erro, né? Porque isso aqui é negativo. Então, a receita está sendo subestimada. A LDO de 2012, por exemplo, ela subestima a receita de 2012 em 161 bilhões de reais. Essa mesma LDO subestima a receita de 2015
em 174 bilhões de reais. A LDO de 2012 subestima a receita de 2014 em 209 bilhões de reais. É lógico que o tamanho do erro vai diminuindo à medida em que a LDO se aproxima do ano de previsão. Certo? E tem um caso em que há uma superestimação da receita. Que ano é esse? O ano de 2015. Certo? Em que Joaquim Levy, né, deixou um rastro que a gente precisa nunca mais esquecer. Certo? Então, de fato, se previu uma receita maior do que a que foi efetivamente realizada. Certo? E aí todo mundo errou. Né? Superestimaram-se as receitas. A mesma coisa aconteceu com a despesa. A despesa também foi subestimada. Tá? Mas a despesa foi menos subestimada do que a receita. O que faz com que o resultado das projeções da necessidade de financiamento do regime geral de previdência social tenham erros de superestimação do déficit. Certo? Reparem que todas essas curvas, né, de 2012, 2013, 2014, estão acima do eixo horizontal, o que implica uma superestimação do déficit. Certo? Só um ano aqui que dá uma subestimação do déficit, que é o ano de 2015, como eu mostrei antes para vocês. Certo? Então, reparem, se o governo não tem condições de acertar, tem aí erros com margem de 37%, 52% de erro entre o previsto e o realizado. Certo? 52% de erro, 50% é a probabilidade de lançar uma moeda e dar cara ou coroa. Tudo ou nada. Certo? Então, um erro de 50% na previsão do governo tem essa possibilidade. Né? É um erro muito alto. Certo? E se o governo não consegue prever um período tão curto como esse de 2002 a 2015, 2017, o que vocês acham da capacidade desse modelo prever 2050, 2060, certo? Como que eu posso confiar que essa reforma está sendo feita com base no modelo que erra sistematicamente tanto a receita quanto a despesa e o resultado? Então, a primeira coisa é a falta de transparência, certo? Nas previsões do modelo atuarial brasileiro. A gente não quer chegar ao ponto de dizer que não existe um modelo atuarial, porque é tão ruim que dá vontade de dizer que não existe. Certo? O que o governo entregou para nós é irreplicável. As equações não podem ser replicadas, a gente não consegue chegar nas tabelas da LDO. Porque todo ano o governo, como erra de previsão, ele recalibra o modelo. E não explica a recalibragem do modelo. Certo? O governo não escreve nenhum documento dizendo, olha só, nós previmos, erramos e erramos por causa disso. E em função desse erro, nós vamos recalibrar o modelo. Não existe essa explicação. Todo ano é uma nova previsão, com novos parâmetros que não são entregues a nós, para nós avaliarmos, certo? Se isso é ou não o que a gente quer como futuro, né? Vem uma reforma da Previdência e nos projeta sombrias previsões e a gente tem que engolir aquilo como uma verdade inexorável. Pois bem, não é. É uma grande ficção o modelo atuarial brasileiro. Aí nós falamos o seguinte, vamos ver por que o governo erra tanto. Né? Por que será que ele errou tanto para trás? E nós encontramos o seguinte, olha só. Nós descobrimos que o governo pega a PNAD como base para as variáveis do mercado de trabalho. É a PNAD, certo? Os parâmetros da PNAD de 2009 são a única fonte de referência do governo para as 8 LDOs de 2010 até 2017. É como se a gente tirasse uma fotografia do mercado de trabalho em 2009 e dissesse, esse cenário vai se repetir até 2017. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, o que foi o ano de 2009 para a economia brasileira? O que foi o ano de 2009? De crise. Quanto foi o PIB de 2009? Menos 0,1. Quanto foi a taxa de desemprego em 2009? 8,1%, certo? Este cenário
de crise, porque a crise começa em 2007 nos Estados Unidos, contamina a Europa em 2008 e nos atinge no último trimestre de 2008 e nos pega de vez em 2009, né? Foi usado como cenário de referência para as projeções da receita do sistema. Certo? Eu pergunto para vocês, por que não foi usado em 2008, em que o PIB cresceu 5,1% e a taxa de desemprego era de 7,1%? Por que não foi usado o cenário de 2010, que o PIB cresceu 7,6% e a taxa de desemprego era muito menor do que era? Por que foi usado o cenário de 2009? Ô, professora, não seja ingênuo, você já sabe a resposta. Não se faça a pergunta que você já sabe a resposta. Né? Porque o governo quer subestimar as receitas. É óbvio. Ele quer demonstrar um déficit. Porque você estagnar o mercado de trabalho no ano de 2009 significa que você não tem modelo de projeção, coisa nenhuma. Porque você está tomando constante o que é variável no modelo. Então, se você toma variáveis como constante, você colapsa o modelo ou não? Colapsa ou não, matemáticos, engenheiros e economistas? Se você tem uma variável, mas a variável não muda, ela vira uma constante, o modelo colapsa, certo? Bom, e do lado do gasto? Do lado do gasto, o governo usa as estatísticas demográficas do IBGE. Que dizem o quê? Que o número de idosos aumenta a cada ano. É isso. Nossa projeção demográfica é essa. E, afinal de contas, se do lado da despesa você usa as variáveis como variáveis, né? Porque a taxa de participação no mercado de trabalho é constante desde a IDEA de 2009. A taxa de desemprego também, desde 2009 é a mesma. O salário médio é o mesmo desde a PNAD de 2009. Né? E do outro lado da despesa, você coloca um crescimento demográfico, né? Com base no IBGE, que todo ano corrige a tábua, é óbvio que despesas disparam. Certo? Então você pega, né, o cenário do mercado de trabalho de 2009 e projeta para 2060. Do lado da receita. E do lado da despesa, o governo pega as variáveis de projeção demográfica do IBGE e projeta para 2060. O que nós vamos encontrar? Uma bomba. Certo? Uma bomba explosiva de déficit. Esse é o modelo sobre o qual nós estamos discutindo a mais drástica reforma da Previdência que nós já tivemos. E aí, deixa eu contar mais para vocês desse modelo. Se você, por exemplo, comparar outros anos no mercado de trabalho, essa curva azul clara é a curva de contribuintes, da relação entre contribuintes e população em idade ativa, no ano de 2014. Olha como é a curva do ano de 2009. Quer dizer, se o governo tivesse retirado uma foto de 2014 para projetar para 2060, o resultado seria completamente diferente do déficit público para a Previdência. Completamente diferente. Mas ainda assim ele estaria errado, porque ele estaria tratando como constante uma coisa que é variável. Ele tem que ter uma ferramenta de previsão que tenha uma série histórica longa daquela variável, para poder replicar, né? Fazer uma projeção para o futuro, certo? Uma extrapolação daquilo que foi por décadas o comportamento daquela variável. Ele não pode pegar um ano e reproduzi-lo para frente. Isso não é assim que se faz projeção. Outra coisa muito interessante que nós encontramos nesse estudo, que o IBGE, quando ele faz as projeções populacionais, ele identifica que nós temos uma tendência crescente de participação da população idosa na população total. Concordamos, né? É inexorável isso, de fato. A população vai ficar cada vez mais envelhecida e a proporção em 2059 pode chegar, de idosos, pode chegar a 35%. Mas o que é que o governo não diz para nós? Nem o IBGE, aliás, que devia se manifestar, certo? O IBGE devia esclarecer isso. O que o governo não diz para nós, atenção, é que, embora o número de idosos aumente ano a ano, o incremento é decrescente. Ou seja, a taxa de crescimento da população idosa cresce, a taxa decrescente. Entenderam? Oh, coisa boa. Posso falar isso nos sindicatos, que muita gente não consegue entender o que é isso. Né? Quer dizer, cresce, em termos absolutos, cresce.
Mas o incremento anual é decrescente. Vocês sabiam disso? Ou vocês achavam que crescia todo ano, cada vez mais, cada vez mais? É igual a inflação, né? A inflação, eu falo isso para meus alunos, a inflação de 2015 foi de 10,7, não foi isso? A inflação de 2016 foi de 6,4. Vocês estão no Banco Central, porque eu estou falando isso. É. Os preços deixaram de subir em 2016? Não. É que o incremento foi menor do que no ano anterior. Cresceu a taxas menores, certo? É isso que acontece com a população idosa. A população idosa cresce, mas a taxa é decrescente, certo? E aí o que é que a gente tem? A gente tem um outro desenho. Quando você vai fazer a taxa de crescimento da população idosa, ela nos mostra que nós estamos tendo uma interessante mudança demográfica. Hoje nós estamos passando pelo ápice da taxa de crescimento da população idosa. Hoje, não em 2060. Hoje, nós estamos vivenciando o ápice, olha, 2016, 2018, vem aqui, tá? O ápice dessa taxa de crescimento. Daí para frente, a tendência é de queda. Esses são dados do IBGE. Dados do IBGE. Os brasileiros sabem disso? Não. Os brasileiros acham que no futuro nós vamos ser inundados pela velhice e que aqui no final, né, não tem nem criança na rua, só tem velho. Aqui em 2060, a taxa de crescimento da população de idosos é menor que 0,75%. A taxa de incremento da população idosa. Tal é o drama. Esses dados são do IBGE. Ninguém fez nenhuma construção ficcional, certo? Nós trabalhamos com os dados oficiais. E aí o que a gente fez? A gente fez assim, bom, se no modelo atuarial do governo o PIB é decrescente, porque o PIB é decrescente no modelo atuarial do governo, eles desenham o pior cenário, o cenário mais conservador possível, certo? O PIB, portanto, é decrescente. Ele vai caindo, vai ficando perto de 1% do PIB ao ano. É como se nós estivéssemos condenados a não ter nem crescimento de produtividade e nem política macroeconômica decente que pudesse promover crescimento. Então, nunca vamos crescer, por exemplo, 3%, 2,5%, nada disso. Isso vai acontecer na China, vai acontecer na Índia, nos países asiáticos, mas no Brasil não. Nós vamos viver essa pouca miséria que a gente vive hoje, certo? Tudo bem, vamos ficar com o modelo atuarial do governo. Vamos supor que o PIB é decrescente. Bom, se o PIB cresce a taxas decrescentes e a população idosa cresce a taxas decrescentes, eu pergunto para vocês, por que o déficit nesse modelo explode? Tem lógica? O que vocês, no mínimo, pensariam? Que equilibraria o jogo, né? Já que o PIB cresce a taxa decrescente e o número de idosos, portanto, e de aposentados cresce também a taxa decrescente, não vai explodir o déficit, ele vai ficar constante. Né? Pois bem, não, o déficit explode. Aí a gente foi lá perguntar, por que o governo acha que diante dessas duas variáveis nós vamos nos convencer que o déficit explode? Deixa eu até tirar o peito, está dando calor. Eu não consigo não me indignar, desculpa. Aí nós descobrimos o quê? Que se nós formos pegar a previsão de PIB do governo, do modelo atuarial do governo, ele tem esse comportamento, ó. Ele cresce a taxa decrescente nessas colunas em laranja. Ó, vai crescendo a taxa decrescente, né? Nunca vai ser superior aqui a 1%. E essa coluna de azul é a taxa de crescimento da população idosa. Os dois, portanto, têm a mesma tendência. Por que explodiria o déficit? Porque no modelo atuarial do governo, a tabela que rege o modelo atuarial do governo, tem uma correção para o salário mínimo que é maior do que o PIB e maior do que o INPC, previsto na própria tabela. Entenderam? Eu queria ver se o governo pagava isso aqui. Eu queria ver se o governo, né, pagaria esse salário mínimo aí. Olha aqui, gente. Reajuste do salário mínimo. 6,9% desde 2018 para frente. Qual vai ser o PIB de 2017? Negativo, com certeza ainda, né? Porque nós estamos carregando um PIB de 6,4%,
4% negativo para o ano de 2017, o nosso PIB provavelmente será negativo em 2018, ou não? 2017 certamente, 2018, bom, mas quando você pega o reajuste do salário mínimo, ele é superior, pode somar a variação do PIB e a taxa de variação do INPC. Por isso que o déficit explode, porque mais de 80% dos benefícios pagos pela Previdência são atrelados ao salário mínimo. E ele é corrigido por uma regra que nós nunca tivemos no Brasil. Nunca tivemos. A regra de hoje, vocês sabem, de correção do salário mínimo é o INPC do ano anterior e o crescimento do PIB de 2 anos antes. Certo? Ou seja, a gente se apropria com uma defasagem de 2 anos do PIB. Então, façam as contas. Né? Por que 6,09? Tem que perguntar, né, para o governo, por que ele gosta desse 0,9 aqui, né? É para dizer que teve algum cálculo. É para dizer que teve algum cálculo. Gente, porque se coloca chapado 6, o nego pensa que você não fez. Você não tem modelo nenhum, né? Você põe um 0,9, aí podia ser um 0,3. Sei lá. Já aí, 0,9, tá ótimo. Né? Então, reparem bem. Nós fizemos o seguinte exercício. Esse é o modelo do governo. Tá? Projeção do governo da LDO de 2017. Tudo isso, quero dizer para vocês, está na LDO de 2017. Aquela tabela é do modelo atuarial. O resto está na LDO de 2017. Tá? A LDO sobre a qual o governo está se baseando para fazer a reforma da Previdência. Tá? Então, o que o governo faz? A projeção é de explosão da despesa. Daqui, ó, a despesa vai bater em algo superior, próximo de 8% do PIB aqui, né? O percentual do PIB altíssimo, né? Tudo como está lá na LDO, 2010, 2060. Aí nós fizemos o seguinte exercício. Vamos supor que, na nossa simulação, a gente corrija pela regra atual do salário mínimo, que é a correção pelo INPC do ano anterior e o PIB de 2 anos antes. Aí a coisa não explode não, a coisa começa a ficar meio constante aqui, a despesa, né? Em 2052 ela dá uma estabilizada por aqui, assim. Certo? A despesa com aposentadorias. É o azul, desculpa, esse azul forte, tá? Esse azul roxo, pronto. Esse azul roxo é o total das aposentadorias. Tá? Desculpa. E aí nós fizemos outra simulação. Vamos supor que o salário mínimo seja corrigido apenas pelo INPC. Que é o que provavelmente, se nós tivermos muita sorte, vai acontecer. Mas se nós tivermos a previsão do meu colega Luiz Roberto, nós estamos mais ferrados ainda. Porque para ele as aposentadorias podem cair até abaixo do salário mínimo. Né? Mas vamos supor que não. Que a gente continue com as aposentadorias do jeito que elas são hoje, nunca menores que o salário mínimo, certo? E aí o que vai acontecer? A tendência da despesa é declinante. A tendência da despesa em percentagem do PIB, o mesmo PIB que o governo prevê, é declinante. Certo? Então, gente, o governo apresenta as suas projeções sem nenhum cálculo de margem de erro. O governo sequer diz qual é o cenário internacional que ele está prevendo, qual é o cenário da economia nacional que ele está prevendo, qual é a política macroeconômica que está por trás desse modelo, né? O que é que o governo acha, né, que vai ser a probabilidade de alguém se aposentar com esta reforma, certo? As projeções que são feitas hoje são feitas no modelo passado. O governo nunca disse para nós o que acontecerá com a implementação dessa reforma, porque não tem estudo de impacto. Tem estudo de... Alguém conhece um estudo de impacto? Não se sabe de estudo de impacto sobre salários, sobre valor de aposentadoria, sobre a população, a renda da população rural, sobre a renda das mulheres. Não tem estudo de impacto algum. Sobre taxa de índice de Gini, não tem. Então, o que nós fizemos? Vamos construir um estudo de cenários. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor, e aí esse artigo é um artigo que já fui eu que coordenei, né? Vamos traçar cenários. Vamos fazer o seguinte, a gente pegou uns 3 autores, mas é 35 de quanto? De 40, tem 5 minutos. Uma pena.
Então, vou falar rápido do cenário. Né? A gente traçou o seguinte cenário. Vamos supor que tem algumas coisas que não tem no governo, no modelo do governo. Por exemplo, vamos supor que a produtividade cresça no Brasil. Mas vamos fazer uma coisa decente. Vamos pegar como se comportou a produtividade desde 1950 até 2011. Vamos fazer uma série longa de produtividade. E vamos chegar em 3 cenários em que a produtividade cresça, como no comportamento histórico dela. E a gente sabe que a produtividade até 2080 foi de 4,5% de crescimento anual, e de 2080 para cá ela estagnou. Certo? Então a gente faz uma projeção que não seja de estagnação, mas também não seja do crescimento de antes dos anos 80, do período de industrialização no Brasil. A gente vai fazer um meio termo aí, certo? Vamos supor também que o grau de formalização da economia brasileira melhore. Que não seja de 2009, né? Que foi um ano de crise, que evidentemente jogou muita gente na informalidade. Vamos supor que a gente consiga fazer uma política industrial decente, né? E aí a gente discute no artigo o que aumenta a produtividade. Né? A gente aponta direções de políticas industriais, né, que apoiam os setores que são capazes de gerar progresso técnico e, portanto, de disseminar o progresso técnico para os demais setores e trazer ganhos de produtividade para a economia. A gente fala nas melhores políticas macroeconômicas que poderiam gerar um crescimento de demanda que, portanto, estimulasse nas empresas o investimento em ciência e tecnologia e aumento de produtividade. A gente supõe que o governo, ao invés de se preocupar tanto com o rombo da Previdência, se preocupe com o rombo na educação brasileira, né, que está deteriorando-se cada vez mais. Então, vamos supor que o governo se preocupe um pouco mais com a educação, com a ciência e a tecnologia, porque hoje o governo só se mostra responsável e preocupado com o futuro da Previdência. Certo? A Previdência se transformou, eles tiveram um acesso, eles foram acometidos de um ímpeto de responsabilidade com relação ao futuro da Previdência, que eles não manifestam com relação à saúde, à educação, à defesa, à segurança pública. Né? Mas tudo bem. Então vamos considerar que não seja sempre assim, né? Que a gente possa construir uma sociedade melhor, que apresente ao jovem no futuro empregos formais, decentes. Vamos dar um empurrão nesse modelo. E vamos também supor uma coisa que não se supõe no modelo do governo, que ele vai gerir melhor as receitas da Previdência. Reparem que eu estou considerando o modelo do governo. Eu não estou incluindo as outras fontes de receita. O que eu fiz antes aqui, isso aqui não tem receita de COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, não. Aí só tem a receita sobre a folha dos autônomos, certo? Porque esse é o modelo do governo. O modelo do governo prevê uma única fonte de receita, embora a Previdência tenha 5 fontes. E nessa única fonte, a gente já percebe queda da despesa. Certo? Tá bom, então vamos fazer o cenário. Então, o primeiro cenário antes de mostrar os cenários, eu quero falar uma outra coisa. O que nós fizemos? Nós fomos estudar como é que os caras veem essas coisas nos Estados Unidos, como eles veem na Europa. Então, nós pegamos autores como a Haga, o Paley, estudamos o Ciccone na Itália, e etc., porque eles são autores que estão escrevendo sobre o impacto depois da crise na Previdência. Certo? E o Paley, que é americano, ele tem um interessante estudo, ele diz o seguinte: quando a produtividade cresce e cada unidade de trabalho produz mais, certo? É como se tivessem, ao invés de um trabalhador, 2 trabalhadores produzindo. Entendem? Se um trabalhador consegue produzir 3 vezes mais do que ele produzia antes, é como se existissem 3 trabalhadores ativos. Então, a relação de dependência são 2. Uma é a real. Relação de dependência é a razão entre aposentados e ativos. Uma é a relação de dependência real. A outra é a relação de dependência efetiva, que leva em consideração os ganhos de produtividade. Portanto, nós temos que calcular uma relação aposentado-ativos, aumentando o número de ativos a cada vez que aumenta a produtividade. Concordam ou não? Isso não é um raciocínio lógico? Desde que a receita da Previdência tenha uma relação com a produção. Mas tem demais, quer dizer, tem demais, né? Porque a produção... Se a receita da Previdência só vem da contribuição dos ativos,
essa relação não é verdade. Não é sim, porque os ativos terão ganhando mais. Salários que não estão vinculados à produtividade. Bom, mas aí é que está o negócio, certo? Então nós vamos prever um modelo dentro do que o governo disse. O governo disse, né, que nós não teríamos ganho de produtividade. Eu vou supor que há ganho de produtividade e que uma parcela desse ganho de produtividade fique com os trabalhadores. Essa é a previsão, certo? Não 100%, de jeito nenhum, porque nós não moramos em Marte como mora o governo. A gente sabe que aqui no Brasil, só recentemente, nas últimas décadas, é que os trabalhadores se apropriaram de mais do que o ganho de produtividade. Isso é um modelo recente, nós pegamos uma série histórica desde 1980. Portanto, a gente não está ignorando o fato de que, no Brasil, só nos anos 2000, né, de 2003 a 2015, mais ou menos, é que os salários cresceram acima da produtividade. Isso é uma coisa recente, mas nós pegamos uma série longa, certo? Então, isso tudo está impactado no modelo de cenário, certo? Bom, e só com uma receita, só com a receita lá sobre a folha. Estou acabando, gente. Olha, prometo para vocês. Aí eu disse para vocês que eu ia supor que o governo, nós supusemos que o governo ia melhorar a gestão das receitas da Previdência, ou seja, o governo não ia desonerar tanto como ele desonera hoje. Digamos que ele desonere menos, não que ele acabe com as desonerações, mas que ele reduza em 50%, certo? Que as entidades filantrópicas venham a pagar, elas, na verdade, a gente sabe que são filantrópicas, elas têm lucros altos, etc., né? Principalmente do setor de educação e de saúde, né? Que os times de futebol voltassem a pagar a Previdência, que as igrejas, talvez, né, os templos religiosos, que são altamente rentáveis, pudessem pagar a Previdência, que a exportação dos rurais, como o próprio governo está querendo botar na reforma, né, que está havendo uma reação enorme. Ontem na Globo deu uma reportagem enorme que não reagia à tributação das exportações do setor exportador brasileiro. Vamos supor que o governo consiga ir lá captar, que ele reduza a DRU, que não seja 30% a DRU, que a DRU seja 10%. Vamos supor que a dívida ativa previdenciária seja melhor cobrada, ao invés dessa vergonha que é hoje, que ano passado nós só recuperamos 0,32% da dívida ativa previdenciária brasileira, o que é uma vergonha nacional, uma dívida de mais de 400 bilhões de reais, só a dívida ativa previdenciária, só se recuperou 0,32%. Vamos dizer que o governo começa a recuperar 10% dessa dívida, porque isso virou um paraíso. O governo diz para os empresários, olha só, uma parte enorme de vocês está desonerado. E a outra parte, se não pagar, não tem problema, porque a gente também não constrange vocês não. Tá? Porque ninguém cobra a dívida previdenciária desse país. Vocês sabem, está saindo na imprensa, eu não preciso nem discursar, fazer esforço para que vocês entendam que não se cobra a dívida previdenciária nesse país de grandes empresas. As 500 maiores empresas devedoras estão tranquilas. Agora que elas estão vendo o nome delas no jornal. Né? E tem aí um batalhão de advogados para defendê-las. Por fim, né, vamos supor que na conta única do Banco Central, que hoje tem mais de R$1 trilhão, os senhores sabem disso, parte desses trilhões são títulos negociados nos mercados que geram receita, mas que não vão se transformar nunca em despesa, certo? Parte desse acúmulo na conta única é superávit de exercícios anteriores, certo? Inclusive retirados da Seguridade Social, porque só quem gera superávit nesse país é a Seguridade. O orçamento fiscal nunca gerou. Isso é uma coisa cientificamente comprovada. Digamos que o governo decida usar uma parte dessas reservas que formam o colchão de liquidez e que se decidiu que ele seria crescente, inclusive quando o PIB crescesse negativamente, como cresceu ano passado e há 2 anos atrás. Né? Aumentou o colchão de liquidez na conta única do Tesouro Nacional. Vamos dizer que o governo abra mão desse hedge tão poderoso aos rentistas e transfira um pouco desse dinheiro para a área de previdência. Supusemos tudo isso, e o cenário é o seguinte. Esses são os parâmetros, certo? De produtividade, de receita e de emprego formal. E aqui os cenários. Eu sei que eu estou extrapolando do tempo, desculpe. Esse é o cenário de referência do governo, em que essa linha cinza é o déficit, portanto, um déficit crescente até 2050. No cenário pessimista, eu queria até ler os parâmetros do cenário, eu não sei, posso ler? Eu tenho tempo para isso? Pouquíssimo tempo, tá. Bom, então nós traçamos um cenário moderado, um cenário otimista e tal, certo? Nada de coisa do outro mundo não, mas refletindo dessa forma, ou seja, refletindo da seguinte forma. Se o governo não mexer na estrutura de benefícios de aposentadorias que tem hoje,
mas fizer uma reforma só do lado da Receita, certo? Vamos fazer uma reforma diferente? Deixa os caras em paz, certo? Deixa os servidores em paz, deixa os velhos em paz. Vamos mexer só do lado da Receita, raciocinando como eu acabei de raciocinar agora. Que o nosso mercado de trabalho não é o de 2009. Que a gente pode sim ter ganho de produtividade que não tem no modelo. Que a gente pode sim aumentar a formalização do trabalho no Brasil. E que a gente pode gerir melhor as receitas da Previdência. Eu estou sendo lunática? Pergunto a vocês. O que eu estou dizendo é algo implausível? Pois bem, aí nós traçamos os 3 cenários. O que a gente encontrou foi o seguinte. No cenário moderado, só com uma das receitas da Previdência, a gente já consegue ter um superávit em 2038 e no cenário otimista em 2028. Certo? Considerando as estatísticas demográficas do IBGE como imutáveis, exatamente igual como no modelo do governo. O modelo do governo tem uma tendência, ele é tendencialmente influenciado por variáveis demográficas. E ele não tem economia no modelo. As variáveis econômicas, é como se a economia não existisse, né? Só existissem as variáveis demográficas. Então ele é um modelo dominado por tendências demográficas. Como ele é um modelo dominado por tendências demográficas, a despesa tende a disparar. E como as variáveis do lado de receita são do mercado de trabalho e o governo considera estáticas as variáveis, estagnadas numa fotografia de 2009, certo? Nós tiramos essa, como é que se fala? Quando você tira a coisa, essa inércia do lado da receita e botamos algum dinamismo com essas hipóteses. E aí a gente tem um superávit com apenas uma fonte de receita. Então, concluindo, tem mais um modelo, tá? Que a gente fez, que é o 3º artigo, que vai dizer, olha, se você não sabe nada sobre o futuro, não seja pretensioso. Reconheça que você pode errar nas suas previsões. Então, faça um modelo com margem de segurança e com margem de erro. Certo? Quando um político, vou falar isso no Senado, vamos chamar, lá na Câmara. Quando um político vai se eleger, o estatístico diz assim para ele, você tem 95% de probabilidade de ser eleito. O que é que ele entende? Que tem uma margem de erro de 5% para cima e para baixo. É ou não? Certo? Toda estatística eleitoral dá margem de erro. 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Todas as previsões desenham cenários. Nós desenhamos o cenário, o artigo seguinte, que é desse engenheiro chamado Solon, né? Traça projeções das variáveis do regime geral de previdência social com margens de confiança e margens de erro, tratando essas variáveis de previsão sobre o futuro como elas devem ser tratadas, e não como um número único, determinístico e exato, como faz o modelo do governo. O modelo de previdência, qualquer modelo atuarial, é um modelo probabilístico. Qual é a probabilidade de um homem aos 65 anos acessar um benefício no Brasil? Está lá a probabilidade. Qual é a probabilidade de um cidadão brasileiro entrar no auxílio-doença? Tem uma probabilidade. Qual é a probabilidade de um cidadão brasileiro ser aposentado por invalidez? Está lá a probabilidade. Como que no modelo probabilístico você chega num resultado único? Eu pergunto isso para vocês e pergunto a vocês. A gente pode aceitar uma reforma da Previdência com base num modelo atuarial precário, limitado, incompleto e que não tem nenhuma sintonia com a realidade? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Obrigado.